Sérgio Moro é pré-candidato a presidente da República pelo Podemos, é o nosso convidado de hoje. Ele está na Paraíba e tem como anfitrião o deputado federal Julian Lemos, do PSL, que também está aqui no estúdio. Falei dessa notícia triste aqui do falecimento do nosso economista, Mauro Nunes, mas microempresa, geração de emprego, isso vai ter prioridade no seu plano de governo, ministro? Esse é o compromisso número 1. As pessoas falam muito, identificam o nosso programa com o combate à corrupção. Isso é importante, isso faz parte do meu DNA, da minha história. Mas o foco do programa, do projeto, é melhorar a vida das pessoas. E hoje o assunto mais urgente, eu diria dois assuntos mais urgentes. O primeiro é retomar o crescimento econômico, que a gente só vai conseguir diminuindo a inflação e reduzindo os juros. Os juros elevados, a gente não tem investimento. Nem o público, nem o privado. E o problema ainda é que a dívida das pessoas se eleva enormemente, incapacitando a nossa possibilidade de crescer. Então esse é o primeiro ponto. E o outro ponto fundamental é para atender uma situação de emergência, que a gente tem visto o aumento da pobreza, essas filas de ossos. Isso é algo intolerável. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Alguns falam, o Brasil é o celeiro do mundo. E vai ser ainda mais. Que a nossa agricultura é muito dinâmica. Como é que você consegue justificar, num cenário desse, pessoas passando fome? Então você tem que ter programas de erradicação da pobreza, das causas da pobreza, que seja uma espécie de missão do Estado. Não vai ser mais um programa de governo. Tem que ser um programa de Estado. A gente tem que assumir um compromisso firme e reto de eliminar para sempre o problema da pobreza. Isso a gente só consegue fazer isso enfrentando as causas. Eu vou voltar a esse tema do enfrentamento da pobreza, mas eu queria ouvir do deputado federal Julian Lemos, que hoje houve o veto, foi anunciado inclusive o veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional que fazia um refis das dívidas de micro e pequena empresa. Só resta uma situação para o Congresso, manter o veto ou derrubar. Qual é a sua expectativa? Olha só, Hermes, o empresariado ele está praticamente estagnado, está quase sem, diante das consequências de uma pandemia. Chega-se no Congresso, envia-se para o presidente a oportunidade de flexibilizar essa questão de dívidas, até porque as próprias reformas tributárias não saíram. O empresário ele está como se... A gente teve ontem uma reunião com alguns empresários e digo a você, da parte mais importante do PIB da Paraíba, o que se pede é o mínimo, é a condição de continuar investindo e não sai nada. Então, quando se tem um veto dessa natureza, mostra a desconexão que o presidente tem com situações ou problemas relevantes a se resolver, né? Você vê que os vetos do presidente sempre são incoerentes, além principalmente diante do que foi prometido o desenvolvimento para o país na sua eleição. Então, eu não tenho dúvida que o Congresso vetará, eu não tenho dúvida. Já conta com o meu voto para que seja vetado. Doutor Sérgio Moro, a gente estava falando aqui de erradicação da pobreza. Claro que foi instituído aí o programa Bolsa Família, agora está aparecendo aí com um novo nome esse programa. Como é a sua política? O que é que o senhor pensa desses programas de transferências de renda? Eles devem ser mantidos e estimulados pelo governo federal? Devem ser mantidos. A gente tem uma situação hoje até de calamidade com o aumento da pobreza e você não pode pensar, cogitar de eliminar esses programas. Agora, conversando com especialistas, dentro daquele grupo que eu mencionei, especialistas da matéria dizem mais ou menos o seguinte, e também é o meu entendimento, que Auxílio Brasil, Bolsa Família, ou como surgiu o Bolsa Escola, as pessoas ficam mudando de nome, sem muito sentido, o que importa é o programa. Tá? Esses programas são importantes, eles aliviam a pobreza, mas eles não permitem, senão passando muito tempo, que as pessoas escapem das causas da pobreza. Para você ter isso, você precisa ter uma política pública diferente, uma atenção mais individualizada, ou voltada ao indivíduo, ou à comunidade, para verificar o que está causando a pobreza e impedindo que aquelas pessoas escapem. Às vezes é um tratamento de saúde, alguém que não pode trabalhar porque está incapacitado. Às vezes é uma oportunidade de treinamento profissional. Às vezes é uma mãe que não tem possibilidade de trabalhar porque o filho
não tem uma creche disponível. Às vezes é uma criança que teve, já desde o início, as suas oportunidades de frequentar uma escola de qualidade comprometida. Então você precisa pegar as políticas públicas que já existem, até mesmo criar novas políticas públicas e focar naqueles mais necessitados. Só assim, com foco, você vai conseguir permitir que essas pessoas escapem dessa armadilha. Por isso que eu tenho defendido a criação de uma força nacional de erradicação da pobreza, né? Se a gente vai tratar esse assunto com seriedade, a gente vai tratar isso como a missão prioritária, junto com a retomada do crescimento econômico. A gente pegar os melhores dos ministérios da educação, saúde, assistência social, da área de emprego, e vamos colocar essas pessoas trabalhando juntas para encontrar soluções e não desculpas para a persistência da pobreza no nosso país. E como seria a atuação dessa Força Nacional? A ideia é criar no formato de uma agência, como a gente tem essas agências regulatórias, mas é uma agência com certa diferença, com uma missão específica em Brasília, mas com a responsabilidade de coordenar a erradicação da pobreza em todo o território nacional. É possível tirar 13 milhões de brasileiros dessa situação? Com o crescimento econômico, volta o emprego e começa a aumentar a renda. A médio e longo prazo, a solução definitiva é o investimento na educação. Tá? A educação pública de qualidade vai preparar as nossas crianças e adolescentes para os desafios do mundo do futuro, tá? E no qual o trabalho manual vai ter um papel cada vez menor e as pessoas vão ter que estar habilitadas a fazer outro tipo de trabalho. Ou mesmo o manual vai envolver também cada vez mais interação com máquina, com tecnologia. E a grande pergunta é, a gente via no passado, olha, é importante que meu filho aprenda não só o português na escola, mas na escola pública também uma língua estrangeira. Hoje o que as crianças têm que aprender também é a linguagem do computador. E a gente vê como nossas escolas estão atrasadas. Às vezes até não é nem falta de internet, às vezes é falta de banheiro, às vezes é falta do básico. A gente precisa resgatar isso. Mas paralelamente a gente não pode dizer para as pessoas, olha, a gente vai resolver esse problema daqui a vários anos. Precisam de respostas imediatas. Daí sim, Auxílio Brasil, Bolsa Família, ou como era o Bolsa Escola, aliados com a Força Nacional de Erradicação da Pobreza. Ok, já que a gente falou em educação, a Universidade Federal da Paraíba está